começar falando para vocês uma palavra que está lá em Ezequiel 14, a partir do versículo 3. Nesse momento aqui, Deus estava dando uma revelação a Ezequiel sobre as autoridades de Israel, todos os reis que tinham passado por Israel. E o Senhor disse assim para Ezequiel: esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo eu deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei a ele conforme sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Queridos, naquela época, o que acontecia? Deus mostrou para Ezequiel que aqueles reis, a maioria daqueles reis, eles erguiam no seu coração ídolos. E isso causava tropeço para eles. Então, eles mesmos colocavam tropeços para dificultar a sua vida, porque eles deixavam crescer ídolos no seu coração. E isso os prejudicava. E aí, estudando também 2 Reis, eu vi a história do rei Jorão. Quem era o rei Jorão? O rei Jorão, ele era filho de Acabe. E ele foi intitulado rei de Israel no 18º ano do rei Josafá. Josafá era rei de Judá e o Jorão era rei de Israel. E aí, o que diz segundo as escrituras? Josafá, ele fazia exatamente o que o Senhor aprovava. Já Jorão fazia tudo o que o Senhor reprovava. Ele persistiu nos pecados de um antigo rei chamado Jeroboão, que levou toda Israel a cometer alguns pecados de idolatria. E aí o que acontece? O rei Jorão começou a governar no lugar de seu pai Acabe, e havia em Moabe um rei ou governador chamado Messa. E ele pagava um tributo anual muito alto para o rei de Israel, que eram o quê? Cerca de 100.000 cordeiros e cerca de 100 lãs, cerca de lã de 100.000 carneiros. Todo ano eles pagavam esse tributo, né? Só que aí, com a morte de Acabe e a substituição pelo reinado pelo seu filho Jorão, Messa se rebelou e simplesmente disse que não ia mais pagar esses tributos. E aí, o que Jorão fez frente a esse problema? Ele resolveu agir com rapidez. E aí mobilizou todo Israel, pediu apoio a Josafá, pediu também apoio a um rei chamado o rei de Edom. E aí juntou todo esse povo, juntou os animais, juntou os homens e fez de tudo isso um só exército. E aí, confiando na sua própria sabedoria, ele falou: já sei, nós vamos atacar os moabitas e o nosso caminho vai ser pelo deserto de Edom. E aí, aos olhos de Jorão, tudo parecia perfeito. Ele tinha uma boa estratégia, ele tinha um bom número de homens para a guerra. Então, na cabeça dele era quase certa essa vitória sobre os moabitas. E aí, queridos, iniciou essa caminhada, né? E a caminhada foi pelo deserto de Edom, assim como ele tinha dito. Só que aí, né, clima quente, muito seco. Pela manhã, o deserto alcança uma temperatura de até 45 graus. E à noite pode chegar a menos 5 graus. Pensa esse povo caminhando no deserto com essa mudança de temperatura. E outra coisa, não sei se vocês já perceberam, quando a gente caminha na praia, a gente sempre acha mais incômodo e cansativo a gente caminhar pela terra fofa, né? E aí o que a gente faz? A gente vai direto para ali, para próximo do mar, porque a terra ali é um pouquinho mais firme. E além de ser mais cômodo caminhar numa terra firme, ainda tinha água do mar para refrescar, né? Mas, queridos, no deserto só tem terra fofa e quente. Não tem outra opção que não seja essa. E aí faz a gente cansar, assim. Cada passo o pé afunda, o caminhar fica mais lento e parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E você já se sentiu assim? Como se a trajetória escolhida por você não te levasse a lugar nenhum? Verdade. É desse jeito que Jorão estava. Só que Jorão continuou. Ele continuou indo à frente do povo. E todos cada vez mais cansados, só queridos, passou um dia, passaram 2, passaram 3. No 7º dia, o que aconteceu? Acabou a água. O que você faz quando acaba a água no deserto? Não tem mais nada o que fazer. Acabaram a água e a gente sabe que o corpo humano não sobrevive muito tempo sem água. E a água foi embora e com ela foi embora também aquela confiança que Jorão tinha.
De repente ele se viu cheio de medo e inseguro. E também sentiu aquele sentimento de que todos aqueles que não têm um relacionamento verdadeiro com Deus, mas sabem que estão andando por um caminho que não agrada a Deus, sentem. Logo Jorão questionou, olhou para Josafá e falou: será que o Senhor nos ajuntou, os 3 reis, para nos entregar nas mãos dos moabitas? Rapidamente ele ficou com medo. E aí, nesse momento, Jorão esqueceu de todos os seus ídolos, de tudo aquilo que ele sempre viveu e lembrou de quem? Do Deus verdadeiro. Antigamente, os ídolos eram bezerros de ouro, postes sagrados ou construções feitas pela mão do homem, intitulados como deuses. Hoje, os nossos ídolos são dinheiro, poder, às vezes até mesmo o nosso próprio cônjuge ou alguém que a gente considere tão importante que se torna ídolo no nosso coração. Mas, a maioria das vezes, nós mesmos somos os nossos ídolos, nós mesmos ocupamos o lugar de Deus na nossa vida. E começamos a acreditar na sabedoria humana, nos sentimentos e no próprio coração que diz a palavra de Deus que é enganoso. Então os dias vão passando, a gente vai trilhando o nosso próprio caminho, nossos pés vão afundando na areia e de repente a gente chega nesse 7º dia quando a água acaba. E você vê que realmente você pegou o caminho errado e não tem mais o que fazer. Queridos, a água é fonte de vida. João 4,13 diz: Jesus é quem pode dar essa água. Ele diz que quem dela bebe nunca mais terá sede. Essa água é transformadora e liberta verdadeiramente. A sorte de Jorão é que ele estava com Josafá. Josafá era um homem que conhecia Deus. Então ele resolveu consultar um profeta para saber o que o Senhor queria deles. E aí um conselheiro do rei de Israel sabia que Eliseu, o auxiliar de Elias, estava entre eles. Então foram lá os 3 encontrar Eliseu. E Eliseu, por consideração a Josafá, decidiu perguntar a Deus o que ele queria para os reis. E aí ele chamou um arpista, o arpista começou a tocar, e enquanto ele tocava, o poder de Deus caiu sobre Eliseu. E o Senhor falou assim: cavem muitas cisternas, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água. E vocês e seus rebanhos beberão. Glória a Deus. Mas para o Senhor ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Aleluia. As escrituras contam que na manhã seguinte, na hora do sacrifício, a água veio descendo em direção a Edom e alagou toda a região. E quando os moabitas souberam do ataque que estava prestes a acontecer, eles pegaram todos que estavam em condições de empunhar armas, mesmo sendo muito jovens ou muito velhos, para ir para esse confronto. Mas quando eles chegaram lá, olha que interessante, na posição que os moabitas estavam, o sol batia na água e eles viam sangue. Então eles ficaram apavorados e aí começou aquela confusão, eles começaram a lutar entre si e outros fugiram. Então Deus deu a vitória, mas antes disso ele deu a água da vida. Jorão buscou a Deus quando não tinha mais alternativa, constatou que seu plano ia fracassar e teve medo. Deus agiu primeiramente mandando água, enchendo as cisternas. Os homens e os animais beberiam até matar a sede. É assim que Deus trabalha quando alguém que estava afastado, seguindo seus próprios caminhos, e se arrepende e pede auxílio a Deus. Em primeiro lugar, Ele te dá a água da vida, aquela que quem bebe jamais tem sede. Água transformadora, água que se torna uma fonte que jorra para te levar para a vida eterna. Amém. Para Deus é muito simples resolver o seu problema. O que Ele quer mesmo é transformar a sua vida de uma vez por todas. Quer te dar a água que te levará à eternidade. Quando a sua cisterna estiver cheia dessa água, você não terá sede, nem medo, nem insegurança, porque sua confiança está no Senhor. Amém. Por isso, não se prejudique criando ídolos em seu coração. Amém. Você acaba trazendo tropeço para a sua própria vida. Não se coloque no lugar de Deus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, e esse homem somos nós mesmos. Deus é o único fiel e confiável, Ele é o nosso ajudador. Você andou muito tempo por seus caminhos, confiando em sua própria sabedoria e acabou vendo tudo submergir? Então Deus te diz: arrependa-se, deixe de praticar o que é mal e me busque de todo o coração.
Só Ele é a solução, não há outra alternativa. Busque a Deus em primeiro lugar e, como a gente sabe, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe.